Olá, Índia, um dos países asiáticos exóticos mais densamente povoados. Só aqui é possível ver e sentir as cores multicoloridas da vida em todos os aspectos. Só aqui é possível contemplar uma vaca vagando por uma rua da cidade ao lado de uma Mercedes. Só na Índia, todos entram bravamente nas águas lamacentas e sujas do Ganges, confiando em seus poderes divinos, realizando a ablução. Sua história, sistema social, tradições e rituais permanecem muito além da compreensão de um observador de fora. Todos sabem que este é um país de contrastes. E neste vídeo, você aprenderá sobre as tradições mais interessantes, rituais estranhos e fatos chocantes sobre este país. Culto do animal sagrado. A tradição de deificar os animais tem suas raízes nos tempos antigos, mas ainda é algo reverenciado no país. Embora a violação de insultar um animal de culto não seja mais punida com tanta crueldade como antigamente, que se uma pessoa simplesmente insultasse um símbolo de santidade, ela era sacrificada a ele. Mas ainda assim, a lei é dura para quem se atreve a tratar descuidadamente os colegas de quatro patas. Isso pode levar à expulsão do país. Cada estado tem seu próprio culto aos animais, e para não se deparar com uma situação desagradável, é necessário descobrir qual animal é sagrado em uma determinada área e tentar respeitar o objeto sagrado o máximo possível. O principal objeto de adoração no país é a vaca, que pode vagar por onde quiser e deitar-se tranquilamente em uma estrada movimentada e por quanto tempo quiser. A vaca é tão respeitada que tudo relacionado a ela é considerado muito útil, sagrado e milagroso, e não apenas o leite. Por exemplo, o excremento da vaca é amplamente utilizado como cura para todas as doenças. Os hindus acreditam que isso não apenas limpa uma pessoa de doenças de pele, como também geralmente é capaz de curar todas as doenças, até mesmo o Covid-19. Alguns não param por aí e até bebem urina da vaca e a esfregam no corpo todo na esperança de criar um efeito curativo nos órgãos internos e no corpo como um todo. Veja como os alegres habitantes de uma das aldeias realizam uma cerimônia de adoração a uma de suas divindades. E aqui não há nada de surpreendente. Eles apenas acreditam que seu deus, Swami, nasceu dos excrementos de uma vaca. E esses corajosos pastores hindus até permitem que as vacas pisem neles com seus cascos na rua. Deitam-se de bruço no chão e as vacas passam por cima deles a toda velocidade. Esse rito supostamente deve trazer boa sorte e realização dos desejos. Ritos cerimoniais. Após a cerimônia de casamento, o marido e a mulher são unidos por toda a vida. Somente a morte de um dos cônjuges ou a saída do marido para um mosteiro para romper esse vínculo. Mas em ambos os casos, a esposa não pode se casar novamente. Ela fica viúva para sempre. Antes havia um ritual religioso que obrigava, no sentido moral, a esposa viúva devotar a se sacrificar viva na fogueira da pira funerária de seu marido morto. Esse ritual era chamado de viuvez de sati ou prática de sati. Esta prática é arcaica e atualmente é proibida por lei na Índia. O caso mais famoso ocorreu no estado do Rajastão em 1987, quando uma viúva de 18 anos, Rup Kanwar, realizou a prática de sati após 8 meses de casamento. Segundo os hindus, o ritual ajuda os cônjuges a se elevarem espiritualmente e certamente irão para o céu. A prática do sati fazia parte da cultura indiana e tinha características e motivos próprios. Na estrutura social indiana tradicional, as mulheres, especialmente as viúvas, eram privadas de direitos e status. Após a morte do marido, muitos aspectos da vida eram negados à viúva, incluindo posição social, independência econômica e até mesmo o direito de herdar. Portanto, queimar com o marido morto era a melhor saída para a mulher infeliz. Até agora, o principal método de sepultamento é considerado a queima do corpo do falecido, seguido da dispersão das cinzas sobre o sagrado rio Ganges. Outro fato interessante é que os hindus acreditam que qualquer pessoa que é cremada após a morte nas margens do rio Ganges limpa seu karma para a próxima vida, e os restos mortais, meio queimados do falecido, são jogados no rio como se fosse algo normal, ou ainda como se nada houvesse sido jogado no rio. A água do rio há muito é reconhecida como extremamente perigosa para a vida de qualquer pessoa, mas os indianos a bebem com grande honra e, inclusive, por algum motivo, não morrem. O ritual mais importante, brilhante, colorido e solene da Índia é, claro, o casamento.
para o qual todos se preparam para um longo tempo, seguindo todos os cânones desenvolvidos pelas tradições centenárias antigas e mais modernas da população local. Na Índia, há 2 tipos de casamento: por contrato, por cálculo, ou natural, por amor. No primeiro caso, um casal é escolhido por membros mais velhos da família, com foco na idade, casta e horóscopo dos parceiros. Até agora, não são incomuns as situações em que o marido e a mulher não se conhecem antes do casamento. No segundo caso, os próprios amantes procuram os pais, pedindo-lhes permissão para se casar. A menina deve ser virgem de acordo com a antiga interpretação védica da união do homem e da mulher, segundo a qual a noiva é o campo e o noivo é o semeador, o único dono dele. E só ele pode semear este campo. A conquista mais importante na vida de uma esposa é o nascimento de um filho para o marido. Em muitas sociedades da Índia, as ideias tradicionais sobre casamento e paternidade são preservadas, onde o casamento precoce é considerado a norma. Cerca de 40% dos casamentos infantis no mundo ocorrem na Índia. Há também no país uma tradição de casamento entre meninas e homens mais velhos. Ao dar a filha em casamento a um homem mais velho, as famílias pobres esperam proporcionar segurança e estabilidade econômica para sua filha. Dalit, a casta dos intocáveis. A sociedade indiana é dividida em classes, chamadas varnas, ou castas. Tal divisão ocorre nos tempos antigos e foi preservada até hoje. Os hindus acreditam que, seguindo rigorosamente as regras estabelecidas em sua casta, na próxima vida eles podem nascer como representantes de uma casta bem mais reverenciada e assumir uma posição muito melhor na sociedade. Inicialmente, havia 4 castas principais na Índia antiga, que eram os Brahmins, sacerdotes, Kshatriyas, guerreiros, governantes, Vaishyas, comerciantes, artesãos, trabalhadores e Shudras, trabalhadores braçais, camponeses e servos. E a casta especial de pessoas são os intocáveis ou Dalits, traduzindo do hindi, oprimidos. De acordo com uma das versões, o grupo de castas intocáveis surgiu nos tempos antigos de tribos locais que não faziam parte da sociedade dos arianos que conquistaram a Índia. Aos intocáveis eram atribuídas atividades sujas como limpar o lixo, quintais e ruas, obras de esgoto, trabalhar com couro ou argila, mineração de calcário, processamento de pedras de construção, abate de gado, criação de porcos, pesca e corte de peixes e lavagem de roupas sujas. A comunidade dos intocáveis foi excluída de todas as relações sociais. Os representantes desta casta não podem nem pisar na sombra de um representante de classe superior. As castas na Índia moderna, ao contrário da crença popular, ainda existem amplamente, embora a discriminação com base na classe seja punível por lei. Na Índia moderna, cerca de 17% da população pertence à casta intocável, que é de 180 milhões de pessoas. A maior delas ainda vive em guetos separados ou em favelas longe do centro. Quase metade das crianças Dalits abandonam a escola por causa da humilhação que sofrem lá. São os Dalits que constituem a maior parte dos desempregados, e os que estão empregados tendem a receber menos do que os das castas superiores. Mesmo que não peçam um certificado de casta ao se candidatar a um emprego ou ao entrar num restaurante, já que no século passado na Índia o sistema de castas foi abolido, ainda assim a atitude em relação à casta intocável ainda assombra o Dalit, desde o nascimento até a morte, influenciando todas as esferas da vida, incluindo educação, moradia, emprego, acesso à justiça e liberdades políticas. Idiomas. Na Índia, as pessoas falam quase 450 idiomas diferentes e 2.000 dialetos. Um livro de frases para turistas também não ajudará o viajante, já que muitos dialetos e idiomas locais são radicalmente diferentes. Na verdade, a maioria das pessoas sabe falar hindi. As escolas na Índia ensinam em 58 idiomas. Os jornais são impressos em 87 idiomas e os filmes são lançados em 15 idiomas. Ao mesmo tempo, mais de 15% da população indiana não sabe ler nem escrever. Escravidão. Infelizmente, a escravidão perdura na Índia até os dias de hoje. O número de hindus que vivem como escravos chega a 14 milhões. Por muito tempo, esse assunto foi mantido em silêncio e nenhuma atenção foi dada a ele.
As pessoas em muitos países do mundo não poderiam sequer pensar que ainda existe escravidão na Índia, que perdura devido a uma legislação imperfeita e à corrupção das autoridades locais. A maioria dos escravos são membros da casta dos intocáveis. São mulheres e crianças pobres e analfabetas que são forçadas ao trabalho forçado e à prostituição. A escravidão por dívidas é especialmente comum quando as pessoas trabalham sem remuneração em condições difíceis para pagar uma dívida. Elas são uma porcentagem enorme da população. Além dos escravos, na Índia, um grande número de famílias com crianças mora na rua e pede esmolas. Na Índia, a pessoa média tem que trabalhar de 14 a 16 horas para ganhar um pouco de dinheiro. Em média, eles ganham até $1,25 por dia. O governo está tentando combater a pobreza, pagando benefícios e estimulando o desenvolvimento de áreas agrícolas, mas até agora não obteve sucesso. Vegetarianismo. No Templo Dourado indiano, milhares de refeições vegetarianas gratuitas são distribuídas diariamente aos pobres e sem teto. A pobreza na Índia criou uma enorme comunidade de vegetarianos e a maioria das pessoas na Índia come alimentos à base de plantas. Em cada colherada de quase todos os pratos indianos, é possível encontrar açafrão, coentro, mostarda, cominho, canela, cardamomo e pimenta malagueta. Não é de se surpreender que 70% dos estoques mundiais de especiarias são de origem indiana. Se você quiser experimentar um prato tradicional indiano, é melhor visitar qualquer família local. Na culinária indiana, há pratos muito saborosos de frango, cobra e cordeiro. Leva várias horas para preparar um prato e nele vai uma grande variedade de temperos. Esta arte não é fácil de aprender. O rito de comer apenas com a mão direita é rigorosamente seguido. Independentemente de comer com as mãos ou com talheres, só se pode segurar garfo ou colher com a mão direita. A mão esquerda é considerada suja pelos hindus porque é usada para se limpar após ir ao banheiro. Não é costume deles usar papel higiênico como em outros países asiáticos de clima quente. Cinema indiano. Quando se trata de cinema, nós automaticamente associamos isso a Hollywood. Porém, cerca de 1.100 filmes são lançados anualmente na Índia, o dobro do que nos Estados Unidos. Acredite ou não, a maioria dos filmes indianos não é produzida em Bollywood. Embora muitas pessoas gostem dos filmes belos, emocionantes e expressivos das estrelas de Bollywood, essa é apenas uma pequena parte de toda a produção cinematográfica indiana. Quase todo mundo já viu brevemente um pedaço da cultura indiana na tela. Para um espectador não acostumado, o que acontece em quase todo o filme de Bollywood será no mínimo surpreendente. É bastante difícil entender os efeitos especiais em um drama comum, onde geralmente vemos o personagem principal saltando 20 metros. Embora isso seja algo comum no cinema de Bollywood, os indianos não consideram a improbabilidade do filme como uma desvantagem. Ao contrário, para eles é uma vantagem que o personagem principal possa lutar contra os bandidos, cantar uma música durante um tiroteio, conquistar a mocinha e ainda por cima dançar. Isso demonstra o quão maneiro é o personagem principal, que ainda não é o fator principal em Bollywood. A sociedade indiana ainda é profundamente patriarcal, e é por isso que é raro ver uma mulher desempenhar um papel de personagem principal. No geral, as mulheres no cinema indiano são substituíveis e desempenham um papel de figurante para os atores masculinos, as verdadeiras superestrelas do cinema indiano. Eles são os verdadeiros gigantes da indústria cinematográfica indiana que comandam tudo, estrelando quase todos os filmes de grande orçamento. Para os indianos comuns, os atores famosos são personalidades cult, e os indianos estão prontos para fazer qualquer coisa para conseguir um autógrafo de seus ídolos. E por hoje é isso, amigos. Deixem seus likes e se acharam o vídeo interessante, escrevam nos comentários. Até logo!